Então, muito boa noite a todos. Nós estamos aqui no nosso curso de crimes eleitorais, tudo que você queria saber sobre crimes eleitorais e nunca teve coragem de perguntar. Se a anulação da urna ocorrer por outra razão que não seja a do crime que nós falamos ainda há pouco, que é a questão de qualquer ato que venha a provocar a anulação da votação, como, por exemplo, 2 eleitores votando ao mesmo tempo na urna, já que a relação de causa e efeito entre a ação e o resultado é elemento do tipo, por anulação de votação, deve-se entender aqui a anulação da votação da sessão. Então, claro, que se eu permitir, o mesário permite 2 eleitores votando ao mesmo tempo, ou gente votando que não tem título naquela sessão, eu vou ter anulação daquela sessão. Isso vai ser considerado crime eleitoral. Veja que aqui eu tenho um crime que ele é material, porque ele prevê o resultado naturalístico e exige o resultado naturalístico. Ele exige que haja uma anulação da votação. Vamos, então, para o voto fora da sessão. Doutor Franklin, votar fora da sessão também é crime eleitoral? Sim. É o artigo 311. Votar em sessão eleitoral em que não está escrito. Claro que hoje isso é muito difícil por conta da nossa urna eletrônica. Mas, se a votação for manual, existe essa possibilidade. No interior ainda existem possibilidades, salvo nos casos expressamente previstos. Por exemplo, você pode votar numa sessão em que não está escrito apenas para justificar o voto e permitir, por exemplo, o presidente da mesa receptora que o voto seja admitido. Então, se ele não é daquela sessão, salvo na situação em que ele vai justificar aquela ausência, eu vou ter aqui a permissão como uma conduta criminosa, porque a conduta do mesário é não permitir que ele vote. Pena, detenção até 1 mês ou pagamento de 5 a 15 dias multa, ou para o eleitor, de 20 a 30 dias multa, ou para o presidente da mesa. Vamos explicar agora, queria te explicar para a deputada Nilce, para ela poder entender, para a professora Carla Ferreira. O que é um crime de menor potencial ofensivo? Vejam que, quando eu tenho uma detenção de até 1 mês, eu posso dizer que esse crime não é maior do que, a pena não é maior do que 2 anos. Quando a pena não é maior do que 2 anos, eu vou ter a apuração pelo juizado especial. Não será permitida a prisão em flagrante e não será arbitrada a fiança. E essa pessoa ela é beneficiada pelo instituto chamado transação penal, em que o promotor promove um acordo com o acusado para a aplicação de uma pena não privativa de liberdade. Então, essa é a questão dos crimes de menor potencial ofensivo. Alguns crimes eleitorais cuja pena não seja superior a 2 anos serão de menor potencial ofensivo. Objetividade jurídica. O que é a lei? O que é a objetividade jurídica? É aquela conduta que está protegida aqui pela organização eleitoral e pela regularidade da votação. Então, quando o Estado organiza uma eleição, ele protege a sua organização. Nós vimos na aula passada que um tumulto eleitoral ele é crime. A irregularidade da votação também, sob vários aspectos, ela é criminosa. Tanto se o eleitor votar em mais de uma vez, tanto se ele votar fora da sessão, etc. O sujeito ativo, aquele que pratica a conduta criminosa, é qualquer pessoa, mesmo o não eleitor, porque pode ser o presidente da mesa ou o mesário que estiver na função de presidente. Portanto, é um crime comum, porque a lei não exige nenhuma qualificação especial. Quando a lei exige uma qualificação especial, nós dizemos que o crime é próprio. O sujeito passivo é sempre o Estado, né? O Estado que é o titular do bem jurídico protegido pela norma que foi violada. Nós temos aqui, o agente aqui vota uma vez, o fato de ter votado fora de sua sessão
é o que caracteriza esse crime que nós estamos vendo aqui. Se ele já tiver votado antes, o crime será o do artigo 309, votar mais de uma vez, e também votar fora da sessão, com pena bem mais grave. Se o presidente admitir o voto em separado, não comete o crime. Veja o que a gente está aqui querendo ressaltar. Imagine, por exemplo, que eu tenho uma situação em que há dúvida se aquele eleitor é daquela sessão. Mas eu tenho uma votação manual, porque a urna eletrônica quebrou, e eu vou, então, fazer o voto em separado. E, nesse caso, eu teria aqui a possibilidade e não haveria crime, já que o que a lei está proibindo é que o voto seja admitido na urna como voto normal, sendo o eleitor fora da sessão. O voto em separado existe exatamente para evitar esse tipo de caso. Vamos falar agora do artigo 312, violação do sigilo de voto. Dr. Franklin, violar o sigilo de voto é crime? É. O artigo 312 diz violar ou tentar violar o sigilo do voto. Detenção de até 2 anos. Alguns crimes aqui do Código Eleitoral são passíveis de acordo de não persecução penal. Que é o acordo de não persecução penal? Quando o crime ele tem a pena máxima não superior a 2 anos, por exemplo, o Ministério Público, ao invés de promover a denúncia, ele pode fazer um acordo de não persecução penal, onde, por exemplo, ele estipula uma pena não privativa de liberdade e ele pode estipular para o criminoso um acordo em que ele vai prestar serviço à comunidade, em que ele preste uma prestação pecuniária, uma pena alternativa à prisão. Isso é que é o acordo de não persecução penal. E outros crimes são passíveis de aplicação da lei dos juizados especiais, como eu disse, que é a transação penal e o trâmite pelo juizado especial. O dolo de parte dos escrutinadores, auxiliares e membros da junta ao apurarem o voto em separado, onde tem acesso à identificação do eleitor, leva ao crime. E qualquer conduta em que os componentes da mesa observem o que o eleitor está votando, também é considerado crime. Então, onde se lê acesso à identificação do eleitor, leva-se à prática desse crime, merecendo, dada a gravidade do fato, ter a pena agravada com base no artigo 59 do Código Penal. O que é o artigo 59? O artigo 59 diz que são circunstâncias judiciais, culpabilidade, antecedente, conduta social. O artigo 59, ele serve como primeira fase de aplicação da pena. A segunda fase de aplicação da pena são as agravantes e atenuantes. E a terceira fase são as causas de aumento e diminuição. Após isso, o juiz vai fixar a pena definitiva para o acusado. Violar e descobrir de modo ilícito em quem o eleitor votou, logo divulgar o voto sob a censura da norma do Código Eleitoral do artigo 113 e Constituição Federal do artigo 14. Artigo 313, crime de deixar de expedir boletim de apuração. Deixar de expedir boletim de apuração é uma conduta criminosa. Eu estou aqui tentando mostrar para vocês essas condutas que são condutas criminosas. Vamos aqui dar uma compartilhada aqui na tela para que o nosso internauta possa ver. Então, nós estamos falando aqui de deixar de expedir boletim de apuração. O artigo 313 diz: deixar o juiz e os membros da junta de expedir o boletim de apuração imediatamente após a apuração de cada urna e antes de passar a subsequente, sob qualquer pretexto e ainda que dispensada a expedição pelos fiscais delegados ou candidatos presentes. Bom, expedir um boletim de apuração imediatamente é o dever legal
de todos que trabalharem na mesa de apuração. Então, nós sabemos que no início da eleição nós temos a geração da zerésima e no final nós temos o boletim da urna. E é importantíssimo que o candidato designe delegados do partido para que ele possa ter essa expedição desse boletim de apuração. Tá, doutor Franklin, então, se não houver a expedição, isso é crime? Sim. Sob qualquer pretexto, ainda que dispensada a expedição pelos fiscais, delegados ou candidatos presentes. Mesmo que o delegado não pode dispensar aí o boletim, não pode. Ele tem que expedir o boletim de apuração e eu tenho uma pena de pagamento de 90 a 120 dias multa. Quando só tem pagamento de multa, é crime de menor potencial ofensivo. O parágrafo único diz: nas sessões eleitorais em que a contagem for procedida pela mesa receptora, incorrerão na mesma pena o presidente e os mesários que não expedirem imediatamente o respectivo boletim. Então, todos que concorrerem para o crime incidem nas penas a ele combinadas. Quem não expediu também vai responder. E ele aqui trata-se de crime próprio, porque a lei exige uma qualificação especial, quer seja pelo juiz, quer seja pelo mesário, portanto, não é um sujeito passivo comum. Artigo 314, deixar de recolher as cédulas apuradas. Então, repito, no caso de uma votação manual, as cédulas apuradas devem ser recolhidas. Se o juiz deixa e os membros da junta de recolher as cédulas apuradas na respectiva urna, fechá-la e lacrá-la assim que terminar a apuração de cada sessão e antes de passar a subsequente, sob qualquer pretexto, e ainda que dispensada a providência pelos fiscais, delegados ou candidatos presentes. É uma formalidade recolher as urnas apuradas, fechá-la, lacrá-la e terminar a apuração de cada sessão antes de passar a subsequente. Quer dizer que se o juiz ou os membros da junta não praticar essa conduta, eles estão incidindo numa conduta criminosa? Sim, cuja pena é de até 2 meses ou pagamento de 90 a 120 dias. Você pode dizer, poxa, doutor, mas a pena é muito baixa, é um crime de menor potencial ofensivo. É bem verdade que sim. Nas sessões eleitorais em que a contagem dos votos for procedida pela mesa receptora, incorrerão na mesma pena o presidente e os mesários que não fecharem e lacrarem a urna após a contagem. Bom, nós vamos parar aqui com a próxima, o slide é sobre a alteração de votação obtida, mas eu paro aqui o nosso compartilhamento para que as nossas queridas convidadas possam fazer as perguntas. Então, alguma dúvida, alguma pergunta?